Olá, vamos ao segundo capítulo do Obreiros da Vida Eterna. Esse capítulo, chamado No Santuário da Bênção. Na véspera da partida, o assistente Jerônimo nos conduziu ao Santuário da Bênção, também situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, o Ministério do Auxílio lá que a gente viu lá no nosso lar, onde obedeceriam à palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a dele. O orientador não desejava partir para a terra sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. À tardinha, em virtude do programa delineado, encontrávamos-nos todos em vastíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam ao fundo, atraindo-nos a atenção. A reduzida assembleia era seleta e distinta. A administração do Templo das Bênçãos não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Em razão do preceito, apenas 3 grupos de socorro, prestes a partirem a caminho das regiões inferiores, aproveitavam a oportunidade. O conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável de nome Senfrônia, que se consagraria ao amparo de asilos de crianças desprotegidas. O grupo chefiado por Nicanor, um assistente muito culto e digno, que se dedicaria por algum tempo à colaboração nas tarefas de assistência aos loucos de antigo hospício. E nós, companheiros, encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação. Perfazíamos o total de 20. O instrutor Cornélio, diretor da instituição, atendido por um assessor, conversava conosco demonstrando simplicidade e fidalguia, magnitude na mente e entendimento. Logo de início, em nossa administração, procurávamos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidades, para concretizar a providência desde muito não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Reunimos os conjuntos de serviço de acordo com as situações a que se destinam. Em dia de recepção aos que vão prestar serviço na crosta, não atendemos a colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados, como sejam as estações purgatoriais e as que se classificam como francamente tenebrosas. É necessário ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos do serviço. A conversação cria um ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Isso acontece na casa, no nosso trabalho, a conversação acaba com tudo, É preciso disciplina sempre. E é por isso que eles separam para que não haja esse tipo de problema. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção, e sim consolidar bases espirituais com todas as energias ao alcance, em que possam os governantes lançar os recursos que buscam. Compreendendo a extensão da tarefa por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam, somos de parecer
que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes. Enquanto lhe ouvíamos as ponderações, encantados, Cornélio fez um ligeiro intervalo, né, às sentenças esclarecedoras, e aí ele continuou. Aliás, o profeta enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesta de prata. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo, estimando-lhes a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o Verbo, potência divina, seja em nossas ações o colaborador do Pai. Sorrimos satisfeitos, nada mais razoável e construtivo, opinou Senfrônia, a destacada orientadora que dirigiria pela primeira vez a expedição de socorro aos orfãozinhos encarnados. O dirigente do santuário, reconhecendo talvez como nos sentíamos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, ele prosseguiu. É lamentável se dê tanta escassa atenção na crosta terrestre ao poder do verbo, poder da palavra, né? Atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignas das autoridades que nos regem, a metade do tempo é gasta inutilmente através de conversações ociosas e importunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Não se cuidam nossos irmãos em humanidade de que o Verbo está criando imagens vivas, que se desenvolvem pelo terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam e considera-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas. Semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores, através de atributos formidáveis, ainda que invisíveis. Notava-se claramente o interesse de suas definições despertavam nos ouvintes. Em seguida, a uma pausa mais longa, ele terminou. Toda a conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam, por todos os lados, é uma força indireta de tamanho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Encarregados de assumir a chefia desta casa, trouxemos instruções dos nossos maiores para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores de mais alto se fazem sentir. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a construções de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem, de algum modo, às nossas necessidades na edificação comum. Aqui a gente tem uma puxada de orelha, né? Importantíssima, já que nós estamos cansados de levar, né, puxão de orelha, mas ainda não entrou no nosso coração.
Aquele, né? Cuidado com o que eu falo. Se não tem nada de bom para dizer, fica quieto. Mas não usa sua boca como canal de oração e ao mesmo tempo como esgoto. Fale apenas o que pode ser falado, né? O que pode construir, o que pode ajudar alguém, e não para ferir, para denegrir, para maldar. Principalmente agora, quando está tudo tão fácil compartilhar piadinha difamatória de político, de situações, enfim. Não seja o elo dessa corrente. Sejamos elo da corrente do bem, porque tudo que falamos cria um campo vibratório à nossa volta, cria imagens. Lembra da frase, e o verbo se fez? É assim, e a gente não quer enxergar. Se não criamos um campo vibratório bom, os bons espíritos não podem nos ajudar. Olha que lição para nós, né? Só aqui já dá um bom tempo para a gente pensar nas nossas atitudes, nas nossas conversas. Mas vamos continuar, né? E continuando a aprender como falar, né? Vamos voltar à leitura. O narrador fez um gesto que se recorda de minudências importantes e informou: quando começamos nosso trabalho modesto, experimentamos reações apreciáveis. Procurava-se, então, o santuário sem qualquer preparação íntima, do jeito que a gente entra no centro, né, gente? Vamos falar a verdade? Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta, em que os devotos procuram os templos como os negociantes buscam o mercado. Devíamos administrar dons espirituais como quem dirige um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior. Desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi conseguida, golpeamos fundo o velho hábito. Durante alguns dias, gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade de limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com falsas promessas. E quando sentimos com consciência que as lições tinham terminado, iniciamos a aplicação de medidas retificadoras. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. Desde aí, foi muito fácil identificar os infratores e barrar-lhes a entrada na câmara de iluminação, onde realizamos nossas preces. Observando, talvez, que alguns de nós faziam certas considerações mentais, né, porque ouvindo isso, cada um vai pensar uma coisa, né? Vai lembrar do que fez, do que está fazendo, né? Então, ele continuou, né? Acreditamos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode guardar ideias de ódio ou maldição. Vejam a preocupação deles. Primeiro eles ensinam e depois estabelecem quem pode trabalhar no Santuário da Bênção. Não é que precisamos ser puros, mas se eu quero rezar, tem que ter esse padrão. Já estudamos em anos anteriores a importância da oração e que para orar é preciso ter o coração limpo. Lembra da música do Gil? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ter a alma e o corpo nus, ou seja, sem nada, puro. Lembra das vestes nupciais? Você não pode entrar se não tomou banho, não colocou as vestes nupciais, não pode entrar. Não é preconceito.
assuma que você não se preparou adequadamente. Temos que entender que disciplina nunca foi arbitrariedade. Ninguém melhora se não estuda. Ninguém fica limpo se não toma banho. Então, não adianta dizer, Deus não me ouve, os espíritos não me ajudam, porque ninguém vai rezar direito se estiver com ódio no coração. Quando eu digo, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, nós estamos pedindo claramente que seja feito comigo o que eu faço com o meu próximo. Se eu não perdoo, como vou receber o perdão? Se eu estou pedindo que assim seja feito. Portanto, é preciso fazer a higiene da alma antes de orar. Desejando facilitar-nos as expansões de alegria e cordialidade, Cornélio olhou fixamente um grande relógio que apresentava simbolicamente, no mostrador, a caprichosa forma de um olho humano de grandes proporções, em que 2 raios luminosos indicavam horas e minutos. E falou em tom fraternal. Temos hoje, conforme notificação recebida há vários dias, a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica. Contudo, antes desse acontecimento excepcional, dispomos ainda de algum tempo, considerando o preito de amor que devemos aos que nos orientam no plano superior. Não convém emitir a nossa invocação de bênçãos, nem antes, nem depois do horário estabelecido. Olha aí a disciplina. Estejam, pois, à vontade os cooperadores. E fixando o olhar nos 3 encarregados de serviço, acrescentou: enquanto me entendo particularmente com os chefes das missões, temos quase 1 hora para tocar ideias construtivas. Cornélio passou a dirigir-se de modo confidencial aos nossos orientadores e nós, separados em grupinhos diversos, entabulamos conversações amigas. Atendendo-me os desejos, Padre Hipólito, como o chamávamos na intimidade, apresentou-me o assistente Barcelos, da turma de servidores que se destinava à assistência aos loucos. Ele fora um dedicado professor, quando encarnado, e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob novo prisma. Acolheu-me muito bem e perguntou: é a primeira vez que você, André, integra uma expedição socorrista? Sim, respondi. Tenho acompanhado diversas missões de auxílio na crosta, mas na condição de estudante, com reduzidas possibilidades de cooperação. Agora, porém, o assistente Jerônimo aceitou-me como colaborador e me sinto muito feliz. Endereçou-me cativante olhar, no qual transpareciam satisfação e surpresa, e observou: o trabalho beneficia sempre. Interessado em seus informes e esclarecimentos, eu disse, seguindo expedições de socorro como aprendiz, tive a oportunidade de visitar por mais de uma vez 2 antigos e grandes sanatórios de alienados no nosso país e vi de perto a extensão dos serviços reservados aos servos da boa vontade, nessas casas de purificação e dor. As atividades de enfermagem aí são, ao meu ver, das mais meritórias. Inegavelmente, a loucura é um campo doloroso de redenção humana. Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual e asseguro que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos, respondeu ele. E tem colhido muitos frutos novos decorrentes desse esforço? Sim, respondeu. Venho arquivando confortadoras
ilações nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar o número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes nesse particular que não sobra outro recurso além da resignação. Continuamos, desse modo, a atender superficialmente, esperando, acima de tudo, da providência divina. Nos casos de perseguição sistemática de entidades vingativas e cruéis do plano inacessível, às percepções do homem vulgar, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente, com a imprevidência dos interessados, ou que vem do passado próximo ou remoto, quer dizer, de outras encarnações, né? Através de pesados compromissos. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de novas terapêuticas à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso à hormonioterapia e à eletricidade. Naquela época, né, quando o livro foi escrito, tinha pouco conhecimento e assim eles aplicavam choques e hormônios. Mas ele está dizendo que se nós cuidarmos da nossa reforma íntima, teremos condições de dissolver aqueles nós que criamos agora ou nas vidas passadas. Como ele disse, eles querem ajudar, mas são tantos problemas que eles não têm número de trabalhadores suficientes para ajudar. Então é preciso fazer a nossa parte. Olha a situação daqueles que se encontram em provas e expiações. São poucos os que querem melhorar, e aqueles que querem não dão conta de tanta gente que tem precisando de ajuda. Por isso é muito importante que a gente entenda isso, para não ser mais um precisando de ajuda. Forte, né? Vamos pensar nisso, né? Fazendo a nossa parte, a gente não precisa que eles se desgastem, a gente não vai ser mais um pedinte, né? A gente vai ter condições de conseguir ajuda. E aí ele continua, né? Recordei os serviços de assistência obsediados que acompanharam atentamente e acrescentei. Examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão, que me impressionaram pela quase completa ligação mental entre os obsessores das vítimas. Vocês lembram, né, dos livros passados? A gente acompanhou eles indo nos centros para trabalhar essa desobsessão, né? Barcelos esboçou significativo gesto e acrescentou: é a terrível história viva dos crimes cometidos, em movimentação permanente. Os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os comparsas do caminho da morte, voltam com medo ao convívio dos seus, por causa das sinistras consequências com que se defrontaram quando eles desencarnaram, né? Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, porque tem sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Exibem sempre quadros tristes e escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas
que voltam do alto em compassivos gestos de intercessão e socorro urgente. Aí, com essas considerações ligeiras, né, ele fez uma pausa e continuou. Entretanto, observo na atualidade, especialmente outro campo alusivo ao assunto, antes da minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, observei atento a doutrina de Freud, impressionado com as variações psicológicas dos caráteres juvenis sob minha observação direta e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um novo mundo. Mas, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas, no círculo dos fenômenos em exame. Discípulo espontâneo e distante do professor Freiberg, somente aqui no plano espiritual pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens porque o Freud, o que aconteceu? Ele foi brilhante, mas ele era muito cético, né? Então ele não considerou que pudesse ser de vidas passadas, né? E aí o Freiberg, né, os chamados complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as imersões do subconsciente, não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim característicos da personalidade pregressa, das experiências passadas. A subconsciência é, de fato, o dilatado porão das nossas lembranças, o armazém das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. No entanto, estendem-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes depois da utilização de vários corpos. Faltam, então, as teorias de Freud e os seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas. E seus continuadores, né, também não têm o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas, em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências já vividas. A psicose do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estruturadas por Cesare Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade, muitas vezes lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos doentes. Patrimônio que ressurge de muito longe em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade nas suas vivências desarmônicas. Estabelecera-se entre nós uma pausa feliz, que aproveitei atentamente a regimentar os raciocínios quanto ao assunto, considerando os argumentos construtivos que o assistente
enumerou, em benefício da minha própria iluminação. Lembrei meus escassos conhecimentos da doutrina de Freud e voltei mentalmente ao consultório, onde muitas vezes fui procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais, a se socorrerem das minhas pobres noções de medicina. No entanto, minha carência de especialização em tal sentido, eram maníacos histéricos e esquizofrênicos de variados matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação através dos livros científicos. Ou seja, ainda não estavam totalmente loucos, podiam ler, eles tinham lucidez. Eles haviam devorado ensinamentos de Freud. Entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos da análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Indicavam o quisto doloroso, mas não apresentavam o bisturi da intervenção benéfica. As explicações de Barcelos, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benevolência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Antes, porém, que formulasse novas considerações íntimas, ele continuou. Só que eu vou fazer uma observação aqui, Antes das considerações dele, vamos pensar que os problemas mentais são herdados por nós mesmos. Claro que podemos recorrer a medicamentos que estão disponíveis, mas será que resolve? Claro que ajudam, mas não se a gente não atacar a raiz do problema, se a gente não se modificar, não modificar o nosso modo de agir, de pensar, de orar, não vai adiantar nada. Se trouxermos esses problemas para serem reparados nessa existência, temos que tratar de reparar esses problemas, ou nada terá adiantado a gente ter reencarnado. Temos que trabalhar o perdão como um todo, perdoar o outro e a si mesmo. Não adianta ver o tumor e não tratar o tumor. Não precisa ser espírita, mas é preciso, pelo menos, pensar na possibilidade de que a gente pode ter trazido o problema para essa vida, que precisamos fazer alguma coisa, não só tomar o remédio e não modificar nosso modo de vida. Lembra, Roberto Carlos? De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. Busca ler alguns pensadores que vão sugerir para atacar o problema na sua origem. Esse é um trabalho de mudança que o espírito poderá ajudar aqueles que têm vontade de estudar. Hoje já existem médicos que estão buscando